Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o meio campista que atualmente está no Internacional, ex-Palmeiras, ex-Corinthians, que poderia sim ser uma alternativa para o meio de campo do Cruzeiro de olho na próxima temporada. Esse jogador que o Cruzeiro não demonstrou interesse, porém está na reta final de contrato, ou seja, já pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça a partir do próximo ano, assim como fez o Zé Ivaldo, lá atualmente no Atlético Paranaense, que também quero comentar sobre a situação do jogador aqui com vocês. Será que ele tem jogado desde quando assinou esse seu vínculo com o Cruzeiro? Quero comentar aqui também. E do meio campista Rômulo, vocês lembram dele? Aquele que surgiu na base do Cruzeiro e que joga atualmente no Internacional. É um cara que poderia ter sido uma alternativa para esse meio de campo do Cruzeiro. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a sua ajuda para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever e compartilhar, com certeza me ajuda bastante. Bom, eu quero começar falando justamente sobre o Rômulo, aquele volante aí revelado pela base do Cruzeiro, 23 anos de idade, que atualmente está no Internacional, com bons números até aqui. 15 partidas e um gol marcado, lembrando que esses números são desde quando começou o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque ele fez o Campeonato Mineiro pelo Atlético, onde foram 8 partidas e um gol marcado, jogando muito mais como volante, né? Até mesmo naquela partida entre Cruzeiro e Atlético, no Independência, ele jogou e jogou muito bem. Era um cara aí que o Cruzeiro, na minha opinião, já deveria ter ficado de olho. E até por isso, desse bom desempenho, o Internacional já tem quase que um acordo para comprar o atleta em definitivo quando terminar essa atual temporada, junto à equipe do Atlético, por conta de que ele tem feito realmente bons jogos com a camisa colorada. E ele que jogou pelo Cruzeiro só até 2019 pela equipe de base, depois se mudou para o futebol chileno, onde ficou 2 temporadas lá no La Serena, foi para o Juventude na reta final da Série A do ano passado, onde também fez 8 jogos e um gol marcado. Vale lembrar que o Atlético não é a primeira vez que surge com bons meio-campistas no Campeonato Mineiro, e eu acho que o Cruzeiro deveria ter ficado de olho, tá? Por quê, Gustavo? Ano passado foi um tal de Alisson, que depois foi para a Ponte Preta, jogou muito bem e foi contratado pelo Cruzeiro um ano depois, e nesse ano foi o Rômulo, que se o Cruzeiro tivesse um pouco mais atento, poderia sem dúvida ser uma alternativa. Entre o Rômulo ou o Fernando Henrique, por exemplo, que chegou do Grêmio, eu iria mais no Rômulo, apesar de que eu não acho o Fernando Henrique uma opção ruim. Porém, dá pra ver, né, que tem boas opções, às vezes debaixo do nosso nariz. E o Cruzeiro não foi atrás, acabou perdendo essa pro Internacional. Antes de dar sequência aqui no vídeo, tem o recado da Zapay, que você pode consultar gratuitamente a placa do seu automóvel para ver se tem alguma pendência em aberta. Como assim, Gustavo? Você baixa o aplicativo, que o link vai estar aqui na descrição ou no comentário fixado, e você vai lá, baixa o aplicativo e pesquisa a placa do seu carro, da sua moto, e lá vai aparecer qualquer pendência que você tiver. Multas, licenciamentos, IPVA desse ano, você pode conferir tudo que tiver lá também em atraso, e se quiser pode fazer o pagamento no conforto da sua casa, parcelando em até 12 vezes no seu cartão de crédito. E para ficar melhor, você utilizando o meu cupom Cruzeiro25, tudo maiúsculo, você vai ter 25% de desconto nas taxas lá dentro do aplicativo da Zapay. Então o link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então já que o Cruzeiro perdeu o Rômulo, outro nome que, na minha opinião, seria uma alternativa para o ano que vem é a respeito do meu campista Gabriel, volante de 31 anos que está no Internacional. E assim, nesse ano ele acabou sofrendo com alguns problemas físicos e não se colocou muito à disposição, tanto que foram apenas 3 partidas até aqui e ele já voltou então dessa recuperação física. Deve ser uma possibilidade aí de ter um pouco mais de jogos nessa reta final do ano com o Eduardo Cudê daqui até o término da temporada. E assim, o interessante ele chega no ano passado e foi fundamental no time que brigou, né, até o final do campeonato pelo título da Série A, onde ano passado pelo Internacional foram 43 jogos pela equipe, chegando, né, desde o início do ano, vindo do Corinthians. Ele que surge na base aí do Paulista, chega no Botafogo, joga no Botafogo de 2012 até 2014, vai também para o Palmeiras, onde fica 2015 e 2016. Nesse período foram um pouco mais de 50 partidas e muda para o rival, né, para o Corinthians, a partir de 2017. Fica lá 2017 muito bem, 61 partidas, 2 gols, 2018 54 jogos, 2019 só 29 partidas e 2020 21, essa média de 40, 46 jogos. Então até ele deixar o Corinthians nunca foi uma peça totalmente fora do baralho, não, ele sempre estava ali no radar e jogava com uma certa frequência e se mudou para o Internacional, que ainda não renovou esse seu contrato. E na minha opinião seria uma boa peça para o Cruzeiro ficar de olho para a temporada do ano que vem. É um cara que o Cruzeiro hoje não tem no seu elenco pelo lado direito, um cara que é muito mais de marcação, né? Por exemplo, é como se fosse um Matheus Justa pelo lado esquerdo, só que o Gabriel
não deixa a desejar em nada em relação à criação de jogadas. É um cara muito bom no passe, no desarme, também na finalização. Eu até vou deixar o mapa de movimentação dele para vocês na temporada passada pelo Internacional, que jogou muito bem a equipe, 7.11. Ele realmente foi muito bem no campeonato. Olha os últimos 5 jogos dele, que absurdo, né? E olha que ele parou de jogar no dia 1º de outubro, só para você ter uma ideia. Vinha tendo nota média de 7.2, 7.6, 7.4, muito bom mesmo. O Lucas Silva, por exemplo, que jogou bem contra o Botafogo, contra o Palmeiras e contra o Atlético Paranaense, teve essas notas aí, ó, de 7.4, 7.5, no máximo 7.6 pelo SofaScore. E pode jogar tanto como volante pelo lado esquerdo ou volante pelo lado direito. Então essa questão acaba sendo bem versátil do Gabriel, que na temporada passada, só na Série A, 26 partidas, 24 como titular, não marcou nenhum gol, nenhuma assistência, mas vinha sendo uma peça importante nesse papel de marcação do elenco com o técnico Mano Menezes, né? Então, na minha opinião, o Gabriel seria sim um nome interessante para o Cruzeiro ficar de olho no mercado. É claro, se ele volta aqui nessa reta final do ano e começa a jogar com frequência e o Internacional propõe um contrato de renovação, eu não ficaria surpreso se ele aceitasse, né? Porque já está por lá, já está ambientado, porém, dependendo do projeto do Cruzeiro para o atleta, pode ser uma boa opção. Mas será que, Gustavo, o Cruzeiro vai contratar mais um volante? Sim, por quê? Se nesse ano o Cruzeiro, se tivesse alguns dias a mais da janela, poderia sim ter contratado mais um jogador, imagina para o ano que vem, que vai ter a temporada inteira, que pode sim ter reformulação para o meio de campo. Eu sinceramente acho que o Gabriel seria um bom nome para o Cruzeiro ficar aí no radar. Vocês sabem que a maioria dos jogadores aqui que eu trago para vocês, que seria uma opção, não é a maioria, né? Porque eu trago muitos nomes mesmo, mas alguns sempre o Cruzeiro vai lá e procura e tudo mais. Então o Gabriel, sinceramente, é um nome que eu ficaria no radar para o Cruzeiro para a próxima temporada. E assim, o único jogador que o Cruzeiro tem um pré-contrato para o próximo ano é o zagueiro Zé Ivaldo, de 26 anos de idade. Ele que atualmente pelo Atlético Paranaense tem jogado com frequência, tá? No ano, 33 partidas e 2 gols. E olha que desde o início da temporada o Atlético já não tinha uma ótima relação com ele. Por quê? Ele já tinha assinado com o Cruzeiro? Não. A grande questão é que ele não tinha renovado o seu contrato e a equipe do Atlético nunca colocou ele como titular absoluto, mas pela falta de opções ele tem jogado com uma certa frequência. Por exemplo, nos confrontos da Libertadores contra o Bolívar, ele foi titular nos dois, o Atlético acabou sendo eliminado nos pênaltis, né, nas oitavas. Também no Campeonato Brasileiro tem jogado com uma certa frequência. O último jogo dele foi na eliminação contra o Bolívar, mas de resto a expectativa é de que ele continue sendo uma peça importante na equipe. E é bom, né? Pelo menos ele chega no Cruzeiro no ano que vem sem ficar, por exemplo, 6 meses sem atuar. Não vai ser esse cenário. Então o Zé Ivaldo mesmo já tendo esse pré-contrato, ele tem jogado com uma certa frequência lá no Fluminense. E assim, quando o jogador assina esse seu contrato, por que eu garanto que é o único que até aqui assinou? O Cruzeiro tem que comunicar para o clube, né, de forma oficial, que assinou um pré-contrato com o seu jogador. Então, quando chega em 6 meses, por fim, ele já pode assinar um pré-contrato. E se o Cruzeiro ou qualquer outro clube assinar, é obrigado a comunicar, né, para a equipe que tem um atleta que assinou esse pré-acordo, até aqui apenas com o Zé Ivaldo. Eu acredito, sinceramente, que a partir de outubro ali, desse ano, vamos começar a ter algumas novidades em relação a isso. Ou seja, para o Cruzeiro ver alguns nomes no mercado, já saber se vai para a Sul-Americana, se vai se manter na Série A, se vai para a Libertadores, e aí oferecer um bom projeto para esses jogadores, que poderia sim ser uma alternativa. E ano passado mesmo o Cruzeiro para a Série A já trouxe alguns nomes no final da temporada. Para esse ano, sinceramente, eu acho que também vai acontecer o mesmo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal. O vídeo aqui é onde eu falo sobre outros nomes que estão livres no mercado, vai estar aparecendo aqui na tela para vocês, dos nossos conteúdos mais recentes. O link da Zapay para você conferir, se você tem algum débito em aberto, tá aqui embaixo na descrição. E se inscreva aqui, para ajudar a gente a chegar a essa meta de 40 mil inscritos, que já está bem próxima. Então quem puder me ajuda bastante. Valeu, galera!